Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Itaú Views. Meu nome é Ana Westphalen e hoje o nosso assunto vai ser Bolsa Brasileira, um assunto que tem animado aí os nossos investidores. Bom, para essa conversa eu tenho aqui comigo o Daniel Gever, que é estrategista-chefe do Itaú BBA, e também o Bruno Savariz, que é gestor de ações da Itaú Asset. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pela oportunidade. Obrigada pela participação. A Bolsa aí está batendo recordes e o investidor pessoa física, pelo menos, tem se interessado muito sobre esse tema, né? Principalmente nesse contexto aí de perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos. E eu queria aproveitar que a gente tem aqui uma visão do lado de alocação, uma visão do lado de estratégia e juntar aí a cabeça de vocês dois para responder uma pergunta um pouco mais filosófica do que esse momento mais otimista que a gente tem visto, que é a seguinte: a gente pode dizer que existe investimento estrutural na Bolsa Brasileira? Pode começar, Bruno. Bom, obrigado pela oportunidade. Acho que essa pergunta, de fato, ela é bastante filosófica, né? Primeiro, assim, o que é estrutural? É comprar ação e segurar por quantos anos, né? Acho que, para contextualizar, a gente precisa olhar o cenário macroeconômico brasileiro e entender que, se a gente pegar de 2011 para cá, ou seja, quase 15 anos de história, a gente tem basicamente um PIB per capita flat, ou seja, não cresceu nada. A gente tem uma renda real disponível também quase que não crescendo nada. A gente tem 90% da população ocupada ganhando até 5 salários mínimos. Assim, o grosso disso daí é até 3 salários mínimos, ou seja, o Brasil é um país pobre, né? Então, nesse contexto, e além de tudo mais, é um país que ou ele tem juros altos ou muito alto, né? Com alguns lapsos de juros baixos, que foi o que aconteceu ali em 2021. Então, assim, nesse contexto, o que funciona, né? Quando a gente olha nesse longo prazo que aconteceu para trás, o setor financeiro foi muito bem. E aí, obviamente, sempre partindo do pressuposto que a empresa precisa ser uma boa alocadora de capital, ou seja, alocar gerando valor, né? Você tem alguns nomes ali no setor financeiro, como o Itaú, o Banco Pactual, foram, enfim, empresas que de fato conseguiram compor retorno acima da taxa Selic, né? A gente vê coisas como CDI mais 5, CDI mais 10%, mais ou menos. Tem outro setor também que foi muito bem nesse período, e aí basicamente porque ele é regulado e o arcabouço regulatório dele, enfim, basicamente considera inflação, considera o custo de capital das empresas, enfim, então elas conseguem se adaptar com o cenário macroeconômico. E além de tudo mais, é um setor que é meio agnóstico a crescimento econômico. A economia bombando ou não, continua sendo um regulatório firme, que é o setor de utilities, na parte de elétrica e saneamento. Enfim, você tem algumas empresas que foram bastante bem-sucedidas na alocação de capital. Você pode pegar a Equatorial, pode pegar a Energisa. A própria Sabesp, agora, após privatização, está com uma agenda super boa. Enfim, então esses dois setores vão muito bem. Saiu disso daí, como a gente tem um cenário onde a economia, basicamente, ela ficou estagnada, tudo que é muito discricionário, você já fica realmente num rouba-monte, né? É uma empresa querendo crescer mais do que a outra, mas com o mesmo, tentando explorar o mesmo consumidor que está alavancado, né? E aí, assim, tem empresa que é disciplinada, que consegue, de fato, ir atrás de oportunidades, tentando fazer um retorno acima do custo de capital, e tem empresas que tentam se afobar um pouquinho e fazem alguns M&As. E, assim, se você olha esse histórico mais recente de fusões e aquisições na Bolsa, aí você vai pegar o setor de saúde, o setor de aluguel de carro, né, o setor de varejo tem N exemplos. Assim, basicamente, todos os M&As não conseguiram gerar valor nenhum, né? Então, assim, realmente foi um rouba-monte muito, muito mal sucedido. Então, no final do dia, o que é estrutural para a gente, que a gente entendeu que funcionou, foi realmente concentrado em utilities e bancos. Óbvio que em outros setores você também consegue garimpar uma ou outra tese que de fato fez um bom trabalho. Mas, via de regra, são esses dois setores. Legal. Guevara, hoje a gente teve o Strategy Day aqui no Itaú. Você teve a oportunidade de receber gestores aí de peso para falar sobre ações, gestores também multimercados. Eu queria saber um pouco de você aí. Como que foi esse evento, o que teve de destaque, mas eu também queria uma avaliação sua sobre a ótica de valuation e fundamento das ações.
Legal. Bom, o Strategy Day está na sua terceira edição, a gente faz ele semestralmente. A gente convida gestores de referência do mercado, a plateia é composta por gestores de fundos institucionais, por os clientes private, por alocadores. E a ideia é esse debate de ideias que se tornam boas decisões de investimento. Hoje a gente teve 4 painéis. Primeiro um painel com economistas, segundo um painel sobre alocadores, como alocar na indústria de fundos, e 2 painéis mais extensos sobre bolsa de valores, oportunidades de curto, médio e longo prazo. Eu diria que as 3 principais conclusões, assim, foram: parece que estamos num cenário benigno global em termos de política monetária, ou seja, o Banco Central americano próximo a cortar juros. Isso, historicamente, é positivo para mercados emergentes, por conseguinte, América Latina e Brasil. Acho que o segundo, a questão da alocação de fundos, no painel foi debatido muito que os gestores ativos no longo prazo no Brasil geraram retorno tanto na parte de multimercados quanto na parte de fundos de ações. E terceiro, assim, bolsa, a percepção é que a bolsa está com valuation atrativo, e daí foram mencionados desde o setor elétrico, setor financeiro e alguns calls de economia doméstica e de consumo. Ele mencionou ali da questão bolsa estrutural. A gente tem um relatório que a gente chama que quem são os camisas 10 da bolsa. E basicamente é um relatório quantitativo de fatores, né, multifatorial. Quem tem retorno bom, quem tem um valuation interessante, quem consegue crescer lucro e quem tem volatilidade abaixo da média de resultados. E a resposta vai ficando geralmente no setor de infraestrutura e utilities e no setor financeiro, que são grandes destaques setoriais no longo prazo. Assim como o Bruno falou, claro, aparecem alguns cases que foram destaques no longo prazo. Uma VEG, por exemplo, conseguiu se exportar e crescer além do Brasil. Mas o Brasil, de certa forma, assim, falar que é estrutural, alguns setores foram, outros não. Hoje, a nossa cabeça é que a Bolsa, ela ciclicamente, ela está num momento positivo. Porque quando a gente olha a Bolsa, a gente olha 4 pilares, assim, rapidinho. O valuation da Bolsa brasileira está 8 vezes e meia lucro. O histórico da Bolsa é 10,5, 11. Então, a gente está com 20% de desconto em grandes números. Começou o ano quase 40, 30 e poucos por cento de desconto, num mundo que hoje as bolsas todas subiram. Então, o valuation relativo permanece. O mundo está negociando a um prêmio para o seu histórico e mercados emergentes também negociando com prêmio para o seu histórico. Para mim, o maior indicador que a bolsa está barata, indireto, é a quantidade de recompra de ações. Então, quem mais entende de uma empresa? O CEO, o CFO, o controlador, eles estão recomprando ações da bolsa. Então, o valuation para a gente está interessante. Eu acho que a segunda questão é tendência de lucros. Quando a gente entra num período de política monetária, geralmente tem um benefício de aceleração de lucros de economia doméstica. Esse ano, a parte doméstica da bolsa, né? A bolsa o que é? 1/3 setor financeiro, 1/3 commodities e 1/3 doméstico. A gente tem uma questão que esse ano vai crescer single digit, né? Um dígito baixo, o lucro da economia doméstica. Ano que vem, dada a política monetária, potencialmente vai crescer duplo dígito essa economia doméstica. Então, tendência de lucro para a gente está interessante. Não é o melhor dos mundos, porque eu ainda não vejo os analistas revisando todos os números para cima. E a parte macro, a gente tem, acho, 3 data points legais aqui. Quando eu paro de subir os juros no Brasil, historicamente, olhando um ciclo longo nos últimos 20 anos, a bolsa sobe em média 6 meses, 8%. Não é nada demais. Mas quando eu começo a cortar juros, a bolsa anualiza quase 40% de alta, sobe 18, 19% em 6 meses. Então é bem forte esse movimento. E geralmente o gestor, ele antecipa um pouco esse quesito. Então, questão de posicionamento, talvez existe uma chance de a gente cortar juros aqui, que o Brasil seja uma exposição cíclica interessante também de mercado. Legal. O investidor pessoa física ouve muito, faz um tempo que a bolsa está barata, né? E é um tema que recorrentemente a gente volta quando encontra gestores de a bolsa está barata estruturalmente ou são nomes, single names, né? Ações específicas, empresas e assim, na conversa com gestores fica muito claro que cada um tem seus cases aí, mas de maneira geral dá para sentir um otimismo, né? Eu queria saber um pouquinho do Bruno, do lado dos fundos, né? Como que tá o seu ímpeto em relação a isso? Mas também queria que explicasse um pouco para quem está acompanhando a gente, um pouco do seu mandato, do seu trabalho como gestor de fundos. Perfeito. Até fazendo só uma complementação em relação ao comentário do GV sobre a VEG, né? A VEG é uma empresa interessante. Ela entendeu que o Brasil ficou pequeno demais para ela, né? Dado esse contexto de PIB flat.
E ela conseguiu expandir com disciplina o que ela fazia muito bem no Brasil. Então, hoje, 50% da receita dela é fora do Brasil. Então, ela é uma empresa que realmente conseguiu compor retorno ao longo do tempo, né, por causa disso. Mas, voltando à sua pergunta, qual o nosso mandato, né? O produto é um produto long and short, ou seja, a gente compra ações e vende ações. O mandato é gerar retorno para o acionista, independente do cenário de bolsa, se a bolsa é de alta ou se a bolsa é de baixa, né? Sempre conseguindo algum retorno em cima do CDI, né? Então, essa é a cabeça de retorno absoluto, tá? Como é que a gente faz esse processo? A gente basicamente faz uma análise do cenário macroeconômico para entender quais setores faz mais sentido a gente alocar o risco, né? Se a gente acha que o crescimento econômico global está mais forte, provavelmente a gente vai ter mais commodities no portfólio. Se a gente entende que a economia vai ciclicamente passar por um processo de recuperação, a gente vai ficar mais exposto à economia doméstica e assim por diante. Feito isso, a gente faz análise bottom-up, que a gente chama, né? A gente começa a ver dentro de cada setor que a gente analisa quais são as melhores teses, né? Dentro desses setores. Sei lá, pegar a tese de utilities, por exemplo. Se a gente gosta mais de Sabesp, ou se a gente gosta mais de Equatorial, ou até mesmo de Sanepar, que é uma tese menos coberta. Enfim, é por aí. E aí, feito isso, né? E até pegando o gancho aqui com relação se a gente está otimista ou não com a Bolsa. Eu acho que ficar batendo na mesma tecla de sempre, de que a bolsa está barata, uma hora você vai parecer um desquebrado, né? Acho que não se trata só de preço. O preço, de fato, parece interessante. O mais interessante agora, na verdade, é o contexto global. A gente passa por um processo onde, nos últimos anos, Estados Unidos, de fato, foi o grande motor da economia global em termos de investimento em equities, né, em bolsa. Mais recentemente, a gente começou a ver uma certa diversificação. Então, assim, Estados Unidos continua super atrativo, crescimento robusto, etc. Mas a gente começou a ver uma diversificação para outras regiões, Europa e mercados emergentes também, né? Nesse contexto, quando a gente olha aqui o início do ano, por exemplo, o Brasil foi super bem, nossa moeda foi super bem também, mas não foi um caso isolado, né? Você pega Chile, Colômbia, México, Brasil, Turquia, até a Grécia também foi super bem, então foi meio que generalizado, né? E por que isso aconteceu? Uma questão de fluxo, né? Se a gente olhar a liquidez do mundo, só esse ano ela expandiu em coisa de 10 trilhões de dólares, né? Essa é uma liquidez boçal. O que veio para o Brasil foi muito pouco, né? Ainda. E assim, num aspecto mais amplo da coisa, se a gente engata uma primeira, de fato, num cenário melhor de economia, crescimento mais consistente, estabilidade jurídica e política e etc., o que a gente pode vir a presenciar aqui no Brasil é um cenário de inflow onde a gente tem hoje, atualmente, a participação do estrangeiro em Brasil é 0,4% de um portfólio global, né? Esse portfólio global, chamado ACWI, ele é um mercado de mais ou menos 15 trilhões de dólar. Então, se a gente imaginar que a gente vai voltar para um peso de 0,65, que foi o peso que a gente teve pós-pandemia, 21, 22, ou 1,2%, que foi o peso que a gente teve ali em 18, 19 com o governo do Bolsonaro, ou até mesmo 2%, 2,5%, que foi o cenário lá de trás de 2005, onde as commodities bombavam, o crédito estava pujante no Brasil e etc., a gente está falando de possivelmente até um fluxo de capitais para o Brasil de 1,3 trilhão de real. É coisa que a gente nem consegue tangibilizar o impacto em bolsa, né? Hoje a indústria local é uma indústria muito pequena, né? Ficou muito pequena. A gente está falando aí da indústria de fundos de coisa de 350, 400 bilhões de reais. Hoje realmente ela foi meio que dizimada nesses últimos 2 anos. Então, realmente, a gente está num cenário atualmente de terra arrasada, né? Tanto com relação aos investimentos na bolsa pelos locais, pelo institucional estrangeiro também. Então, assim, qualquer movimento realmente vai fazer muito preço, né? Então, acho que a gente está mais animado com relação a isso. Acho que não tem muito como piorar daqui. E quando a gente olha também a atratividade da Bolsa, né? Assim, até pegando o gancho no que o GV falou, o cenário de juros é um cenário hoje que a gente começa a construir uma tese de peak rates, né? As taxas de juros no mundo estão realmente próximas de um patamar de pico. A gente viu mais recentemente alguns dados bem relevantes nos Estados Unidos que realmente vêm
Eles vêm a carimbar eventualmente o corte de juros agora em setembro pelo Fed. E a gente tem aqui um cenário de inflação mais comportada no Brasil, o câmbio apreciando ajuda, e a gente pode ter ou um corte de juros em dezembro já desse ano, ou mais tardar início do ano que vem, janeiro, março do ano que vem. Então, assim, com a taxa de juros hoje a 15%, assim, o economista menos otimista ele vai ter um corte de 2 pontos percentuais na curva. E geralmente o mercado subestima esse corte de juros em coisa de até 3 pontos percentuais. Ou seja, esse corte de juros pode ser de 5 pontos percentuais, né? E quando você olha os juros mais longo, né? Se você olhar a composição desse juro nominal na ponta longa, você tem lá uma inflação implícita de 6,5%, que é muito alta, né? Tranquilamente daria para imaginar uma inflação próxima de 3,5%. Então, são 3 pontos a menos aqui. E se você olha o juro real de 7,5%, também é um juro muito alto. Então, você pode falar que, puxa, num cenário de NTNB de 5,5%, quando você compõe com o impacto que você pode ter na inflação implícita, são 5 pontos percentuais a menos de juros. Então, assim, para uma bolsa que tem um fluxo de caixa com duração média aqui de 15 anos, você coloca 5 pontos em cima de 15, duration de 15 anos aqui, você está falando de impacto de mais de 60% na bolsa. Então, realmente, para a gente olha com bons olhos. A simetria parece muito favorável. Agora, não dá para a gente fechar o olho e esperar a coisa acontecer. A gente, de fato, tem que fazer o processo de gestão ativa, todo o dia a dia de olhar o portfólio, os riscos que estão por vir e tentar dosar ali a alocação de capital no portfólio. Acho que é isso. Legal. Você falou um pouco de fluxo estrangeiro, né? Então, essa é a minha deixa para eu ter alguma informação aqui do Gever, super privilegiada, porque ele acabou de voltar de um roadshow com grandes alocadores aí nos Estados Unidos. Então, eu queria saber como é que você acha que está o apetite deles para o Brasil e como que a gente está posicionado aí nesse movimento de realocação global dos portfólios. Não, legal. A gente fez um roadshow semana passada nos Estados Unidos. Visitamos 28 investidores, então gestores bem relevantes no mercado global. Acho que tem 3 tópicos aqui assim que chamam a atenção do investidor. O primeiro aqui, corroborando aqui com o que o Bruno falou, as pessoas tinham esquecido, né, que a Bolsa Americana está na máxima histórica. Pô, será que esqueceram a diversificação? Vários gestores que eu falei mencionaram, meu time de vendas está trabalhando dia e noite participando do que eles chamam de pitch contest, os mandatos para tentar ganhar um ativo. Então, de fato, alocadores americanos estão olhando para alocar fora disso. E mercados emergentes é uma categoria de ativos que está olhando. Então, a gente acha que isso... Nossa percepção é que deve ter fluxo para a Bolsa de estrangeiro nos próximos 6, 12 meses, vindo dessa parte mais top-down. O segundo tópico que eu chamo a atenção eu tinha ido nos Estados Unidos exatamente na mesma semana do ano passado. E daí a discussão era, o Brasil vai subir os juros porque isso é bom para conter a inflação e fazer o correto. Só que perante o investidor estrangeiro, subir juros no passado é uma coisa ruim, porque ele vê que o lucro na frente desacelera. E agora a gente está em outra situação. Agora a gente está na situação assim, será que vai cortar os juros? Quando vai cortar os juros, né? O time aqui de economia, ele espera que o juro seja cortado ali em janeiro. E como é que o investidor estrangeiro lê isso? Ele lê o impacto no lucro potencial. E o impacto no lucro potencial deve acelerar o lucro 12 e 24 meses à frente, potencialmente. Então, ele vê com bons olhos países que estão cortando juros e, por isso, o Brasil chamou atenção nesse quesito. E eu acho que o terceiro ponto, assim, o que foi mais demandado e menos demandado? O setor, de longe, mais demandado e que tem mais interesse do investidor estrangeiro é o setor financeiro. É a maneira que eles olham para ter uma exposição de qualidade em uma economia doméstica. Então, setor financeiro, desde bancos até empresas de mercado de capitais foram destaques. Mas outros 3 setores me chamaram a atenção, assim, que aumentou a demanda. Setor de infraestrutura, não só o setor elétrico que ele mencionou, mas também o setor de concessões rodoviárias e de shoppings começaram a entrar no radar do investidor. Então, infra entrou no radar. Outro setor que estava bem esquecido, que me chamou a atenção, destaque, foi o setor de saúde, que
que é um setor que o investidor enxerga como secular, com crescimento previsível, só que nos últimos 5, 6 anos não tinha sido assim no Brasil. Então esse investidor estava voltando a olhar isso, e o setor de construção civil, que é uma alternativa, ele tinha uma liquidez menor, a liquidez está melhorando. Então esses 4 setores, temas foram destaques. E o que teve menos atrativo essa vez foi commodities. Acho que um pouco a função, né, do real se valorizando, do dólar mais fraco no mundo, então commodities um pouco menos atrativo. E também o setor de exportadora, setor industrial, que também tem uma questão de dólar, teve menos demanda dessa vez. Sim. Nossa, muito interessante esse recorte, né, de 12 meses atrás e agora, assim, como o cenário mudou bastante e ainda bem mudou favoravelmente, né, para a nossa bolsa. Bruno, se eu não te perguntar sobre alguns setores e algumas teses, eu acho que quem está acompanhando aqui o podcast vai ficar super chateado comigo. Então, eu queria aproveitar para te perguntar quais setores que você tem visto que você acha que tem um potencial maior de retorno nesse cenário? Olha, assim, os próximos 12 meses vão ser bastante conturbados, né? Então, assim, a forma como a gente toca o portfólio, se a incerteza macro ela é grande, não dá para ter também incerteza micro, né? Então, nosso portfólio ele é bastante balanceado e ele casa muito com a nossa cabeça de investimento estrutural. Ou seja, a gente tem bastante exposição ao setor financeiro. E aí eu não vou, enfim, vou meio que chover no molhado, mas eu gosto de Itaú. Itaú está fazendo um belo trabalho. O Pactual também está fazendo um belo trabalho. A gente tem exposição mais recente, até foi um belo investimento no Nubank. A gente tem Stone também, que é um meio de pagamento que realmente se beneficia bastante com o cenário de corte de juros e tem feito também um bom trabalho micro, né, na tese. Fora isso, uma coisa que quando a gente olha pensando num cenário um pouco mais otimista de bolsa, formas de capturar isso seria via teses de capital markets, né? O que a gente gosta nesse setor? Hoje a gente tem uma posição em B3, que é uma posição que majoritariamente os locais não gostam muito, mas a gente acha que é um baita de um setor, né? Assim, margens boas, né? A empresa muito bem posicionada nesse setor. Tem bastante ruído com relação ao aumento de competição, mas acho que no final do dia o impacto financeiro ele é limitado, né, nos próximos 5 anos. Nesse meio tempo, a empresa ela vem pagando dividendo razoavelmente gordo, né, fazendo recompra interessante. Ou seja, para a gente é um carrego que faz sentido ter, né? Fora isso, como eu falei, utilities. A gente gosta ali de várias empresas, né? Sabesp é uma empresa que a gente gosta bastante, tem indo super bem. A gente vê ainda um cenário de crescimento forte, oportunidades interessantes de investimento no setor de saneamento. A gente gosta também de Equatorial, Energisa e Copel, basicamente as 3 principais distribuidoras de energia do setor. No mais, o que a gente tem de mais recente é uma posição em Eletrobras, já pensando num cenário melhor de preço de energia no Brasil. E aí, se você quiser lucubrar um pouquinho mais, você vai falar assim, poxa, o preço de energia no Brasil é muito barato. A gente está tendo uma demanda global por energia, com toda essa expansão do AI, né? Com data centers e etc. A gente acha que a Eletrobras está bem posicionada também com um plano de pagamento de dividendos interessante. E, por fim, acho que a tese que é menos coberta, menos entendida, e que a gente tem uma visão mais favorável em termos de assimetria, né? É a Sanepar, que hoje ela negocia com desconto interessante em relação às outras empresas de saneamento no setor. Ela está num estado do Brasil onde o governador fez um belíssimo trabalho com a privatização da Copel, o estado do Paraná. E eu tendo a imaginar que o próximo governador do estado deveria continuar esse processo de privatização. Ainda que esse processo não aconteça, só pelo carrego do dividendo que essa empresa paga, mais a possível reprecificação da ação em cima da base regulatória dela, a gente já vê um retorno bem acima do CDI. Se a privatização acontecer, é ainda melhor. Então, assim, a assimetria é muito favorável. Então, a gente tem uma posição ali de estudo, a gente vem acompanhando já há algum tempo, óbvio que ainda tem algum chão até a gente começar a ter mais notícias em cima desse tópico, mas é uma ação que a gente gosta. Fora isso,
A gente tem ações pontuais em outros setores, que são ações que a gente entende que conseguem fazer composição de retorno. Então, assim, dentro do segmento de industrials, né, de industrial, a gente tem uma participação em GPS, que eu acho que ela começa agora a engrenar novamente o crescimento orgânico dela na ponta. Uma empresa que vem entregando basicamente uma máquina de fazer bons M&As, né, no setor. A gente ainda tem Embraer. Embraer foi uma posição muito feliz que a gente teve no ano passado. A gente conseguiu comprar isso daí realmente na formação do preço dessa ação, né? Acho que quando ninguém estava olhando muito, a gente comprou por volta de uns R$20 ali, o papel hoje está 80, e ainda no 80 a gente tem dó de vender, porque a gente fala, pô, agora está funcionando e acho que vai mais, entendeu? Então a gente ainda carrega uma posição ali, a gente vê alguns triggers importantes nos próximos 6 meses para essa ação continuar funcionando. Fora isso, que mais que dá para a gente falar aqui de bate-pronto? A gente tem dentro de varejo, não é muito uma ação de varejo em específico, ela está muito mais meio que idiosincrático, né? Que é o caso de Smart Fit. Acho que tem um crescimento ali que ainda a gente vê um perfil de crescimento do lucro líquido dessa empresa nos próximos 3, 4 anos bastante robusto, bem acima da média. Então a gente acha que faz sentido carregar. Acho que em linhas gerais é meio que isso, né? Não tem tantas ideias mirabolantes, não. Acho que é mais o feijão com arroz mesmo. Legal. E você, Guever, quais são os seus temas preferidos? Acho que a gente estava discutindo antes, uma coisa interessante é que o que funcionou no longo prazo parece que ser bom agora. Então, você não precisa inventar tanto. Eu ainda acho que não é hora de comprar small caps desalavancando tanto. Acho que comprar ações de liquidez de qualidade brasileiras nesse momento. Então, acho que o primeiro tema que a gente gosta é infraestrutura e bond proxy. Então, são as ações atreladas à taxa de juros. E aqui entram setor de saneamento, a gente concorda com o de Sabesp. A gente acha Equatorial interessante. A Equatorial comprou o controle da Sabesp e o preço da Equatorial está só 5% acima de quando ela comprou. E a Sabesp praticamente dobrou de preço. Então, acho que tem uma simetria ali interessante. Ela se beneficia de uma queda de juros no Brasil. A gente acha Multiplan, Shopping Center, interessante também. Shopping Center focado mais na parte de alta renda do Brasil. Então, ele é um pouco mais inelástico. Acho que tem um debate aqui que é o que é rate sensitive, então que é sensível aos juros, mas não é tão economic sensitive, que não é tão sensível a uma desaceleração econômica, que potencialmente a economia vai desacelerar com esses juros altos que a gente tem aqui. O primeiro tema, infraestrutura e bond proxy, nesse sentido. O segundo tema, olhando para a parte doméstica da economia, eu chamo de cíclicos de qualidade com carrego. Então, eu quero uma parte doméstica, mas eu quero que tenha rentabilidade do seu patrimônio alto e que me dê um dividend yield. E ali a gente tem também bancos, no nosso caso a gente tem e empresas de mercado de capitais também. Então, gostamos ali de BTG e Bradesco aqui no portfólio, que é a recomendação aqui do nosso time do setor financeiro. Temos também setor de construção civil, acho que é uma maneira interessante de se expor com um valuation bem barato aqui nesse tempo. Temos Direcional e Cyrela no portfólio. O terceiro tema é um pouco mais idiosincrático, que a gente chama de líderes de reinvestimento. Aqui eu gosto bastante do setor de saúde. Então a gente tem Redditor, maior cadeia de hospitais do Brasil, o segundo maior plano de saúde com o Sul-América, executando muito. Aliás, se você olhar nos dados da Bolsa e olhar por papel, quais foram um dos papéis que os estrangeiros mais compraram nesse ano foi Redditor. Então compraram mais de R$1 bilhão dos estrangeiros aqui no acumulado do ano. E concordo também em GPS. GPS foi uma adição recente no portfólio. A GPS é a maior empresa de serviços do Brasil, né? Ela faz manutenção, limpeza, catering, que é alimentação em empresas. Então, tem uma questão de tendência de terceirização secular. É uma empresa que faz muito bem M&A historicamente, que é raro, assim, case de M&A, assim, e ela tem um retorno muito bom histórico e está conseguindo reacelerar seu crescimento orgânico. Então, esses são 3 temas. E para finalizar, assim, a gente está uma alocação abaixo da média em commodities, porque a gente tem um call que o real não vai se desvalorizar muito, segundo o nosso time macro, mas a gente tem 2 papéis ali que seriam meio que os zagueiros do portfólio. Um é Suzano e o outro é Prio, que é a empresa produtora de petróleo. Legal, formação completa aí. Formação completa. Durante o evento hoje, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que acho que perguntaram para o Florian Baturnek, da Constellation, se
a filosofia do Value Investing se aplicaria ao mercado brasileiro, né? Se aplica ao Brasil. E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante, que assim, ele falou que no longo prazo ele acha que se aplica, mas que difícil é o investidor conseguir aguentar, né? Ter sangue frio para aguentar, esperar o momento em que colhe-se os frutos aí. Eu queria perguntar de vocês que são gestores profissionais, como que fica a cabeça em momentos, assim, a gente vê que o mercado é cíclico, agora parece que um momento indicando para algo bom, mas como que fica na hora de fazer a gestão do patrimônio e às vezes até o patrimônio de terceiros? Como que vocês fazem para sentar na mão assim e focar na análise estrutural e ser fiel à alocação ideal dentro da cabeça de vocês? Bom, uma ótima pergunta. Acho que é difícil sentar na mão. Até porque, assim, sendo bem sincero, o meu mandato, particularmente, ele é um mandato que ele exige bastante da gestão ativa, né? Assim, não é trivial você bater o CDI, né? Ainda mais quando o CDI é Não, alto, né? é um maratonista, né? Exatamente, um maratonista com tênis Nike, bisnaguinha de carboidratos, né? Enfim, realmente o erro nesse ambiente, quando você erra uma tacada, ela custa caro, né? Então, a nossa gestão ela é bastante ativa. Então, dia a dia a gente está se questionando se aquelas posições elas fazem sentido. Mas o que eu posso fazer é falar que, historicamente, o retorno do portfólio, eu posso ter carregado 40, 50 papéis, mas 10, 15 papéis, de fato, responderam por 85% do retorno. Ou seja, aqueles 10, 15 papéis que eu carreguei ao longo do ano, que eu basicamente fiquei fazendo só o ajuste de tamanho de posição, sem ficar girando muito, realmente foi o que mais deu certo, né? E, via de regra, esses 10, 15 papéis que deram certo são empresas que foram disciplinadas na alocação de capital, se enquadravam direitinho no nosso cenário de macroeconômico, né? Tinham, de fato, um retorno estrutural ali por trás. Enfim, quando você tenta inventar muito a roda, é sinal de que alguma coisa está errada, entendeu? Então, acho que é por aí. Qual que é o segredo seu, Guevara? Conta pra gente. Eu acho que é que nem você vai andar de kart, né? Você vai acelerando e freando. Mas você tem que ter uma espinha dorsal, tem que ter uma convicção de médio prazo, de longo prazo, de que temas de empresas você confia. E daí, você tem essa espinha dorsal, que pra gente é setor de infraestrutura e setor financeiro. Mas daí, quando você vai vendo o ciclo, a gente usa muito uma junção desse tripé. Top-down, bottom-up e quantitativo. Então, quando o top-down tá parecendo que vai ter corte de juros, eu dou uma aceleradinha no portfólio. Eu subo um pouco o beta do portfólio, um pouco das ações mais expostas. Por exemplo, a gente subiu um pouco o beta do portfólio agora, adicionando um pouco de construção civil e alguns players mais domésticos. E, se o mercado vai piorar, tá lá fora, o cenário pior, vamos adicionar um pouco mais de setor defensivo e staples. Então, você vai gerindo isso. E o que ajuda bastante a gente é essa questão quantitativa. Olhar fatores, olhar não só a narrativa da empresa, mas o que os números estão dizendo. Às vezes tem cases históricos, assim, essa narrativa é bonita, a gente vai olhar o número, mas essa empresa aqui não tem ROIC bom, essa empresa não cresceu, essa empresa exagerou o tamanho. Então, tem quebrar um pouco desses mitos, às vezes, da narrativa. Ela é sempre legal contar a história, mas eu acho que a história com o número, ela é interessante. Então, eu diria que essa junção desses essa análise atributos. Interdisciplinar, né? Legal. E assim, para finalizar, né? A gente ano que vem tem um ano eleitoral, temos visto aí muita turbulência no mercado lá fora também. Uma outra pergunta que surgiu, que eu achei bem interessante, é se vocês têm uma sugestão de uma ação que seja antifrágil, ou seja, pela teoria do Nassim Taleb, uma ação antifrágil é aquela que consegue se fortalecer no momento de choque, né? Eu queria a sugestão de uma ação antifrágil do Bruno e do Guevara. Pergunta difícil, né? Eu iria responder... A gente testou e olhou vários ciclos econômicos e o setor elétrico e infraestrutura funcionou bem. Assim, não dá para dizer que é antifrágil, mas ele é protegido por inflação. Então, se a inflação piora muito no Brasil, você tem um repasse ao longo do tempo. Mas ele tem um duration
certa forma, longo, dependendo da empresa de setor de infraestrutura. Então, se a curva de juros cai, ele se beneficia desse duration. Então, ele consegue atacar nos dois lados, assim. Então, para mim, o setor de infraestrutura, setor elétrico, funcionou nos últimos 20 anos como bem nesses momentos. Eu acho que não dá para discordar do GV. Você tem que focar em setores onde você, de fato, tem um ativo real. E aí você vai olhar para o setor de utilities, no setor elétrico, tem isso. O setor de malls, né, tem isso. O setor de concessões rodoviárias também tem isso. Até uma das ações que eu não mencionei aqui é a Motiva, que a gente, por muito tempo, eu analisei essa ação. Já fui analista dedicado de infraestrutura no passado, né? E foi interessante ver a nova gestão da empresa fazendo processo de saneamento do portfólio, realmente focando back to basics, focando só em rodovias, né, em mobilidade urbana. Eu acho que essas ações elas compõem bem o portfólio para uma tese antifrágil. Maravilha. Bom, super obrigada pela análise de vocês, pela participação. Queria agradecer você que ficou acompanhando a gente nesse episódio. E, por favor, não deixem de acompanhar nossos conteúdos no Instagram e também os relatórios do Itaú BBA lá no Telegram. Obrigada, até a próxima.